Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Olá, boa noite, queridos irmãos da Comunidade da Paz do Morro da Cruz, também todos aqueles que estão a nos acompanhar pelas mídias digitais, pelo nosso Facebook, enfim, e estão conosco neste momento que queremos resgatar um dos encontros que nós teríamos neste período pascal, o nosso jantar pascal. Devido à pandemia nós não podemos fazer. Nós queremos então marcar este dia buscando, através deste momento, reiterar a nossa confiança no nosso Deus e buscar justamente nele o conforto e o consolo necessário para enfrentarmos esses dias de distanciamento social. O jantar pascal nos reporta a uma leitura bíblica e também a este momento, a Santa Ceia, que Jesus instituiu logo na Quinta-feira Santa, para que nós pudéssemos, a cada celebração, ter presente
Cristo se entregando por nós. Assim, relembrando estes momentos, queremos fazer este encontro virtual para fortalecer o nosso encontro espiritual com Deus e entre nós enquanto irmãos. Estamos separados fisicamente, mas unidos com Deus e com os irmãos espiritualmente. E, para tanto, a palavra de Deus vai nos conduzir e fortalecer mais uma vez no dia de hoje. Queremos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Querido gracioso Deus, neste dia chegamos na Tua presença, te louvando porque Tu deixaste registrado em Tua palavra o Teu grande amor por nós. Fica conosco e abençoe o nosso encontro virtual de hoje, de modo que nós possamos ter a nossa fé fortalecida ao relembrarmos a Tua morte por nós. Senhor, fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico para o nosso momento de hoje, nós encontramos no Evangelho do ano, o Evangelho de Mateus, como vocês bem sabem, e nos capítulos 26, versículos 17 a 30, e depois uma seleção de versículos do capítulo 27, versículos 45 a 56 e 55
a 61. Veja o que Deus nos revela na sua palavra no Evangelho. Primeiramente, Mateus 26, 17 até 30. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: o que é que o Senhor quer que a gente prepare? Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Seguimos então mais um trecho agora no capítulo 27. O trecho que lemos compõe a Quinta-feira Santa à noite. O que nós leremos agora já acontece na sexta-feira, dia da morte de Jesus, que aconteceu assim com estes detalhes que nós extraímos para a nossa reflexão de hoje. Capítulo 27, versículos 45 a 46. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Depois os versículos 55 a 61. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Esta é a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Queridos irmãos, que nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco enquanto meditamos brevemente nas palavras bíblicas lidas há pouco. Queridos amigos, o relato da Quinta-feira Santa e o relato particularmente da Sexta-feira Santa retratam a morte do Filho de Deus. Sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, de quem haviam sido feitas profecias a respeito da sua vinda, da sua missão e da sua morte por nós. O Filho de Deus veio, entrou na nossa miséria, entrou na nossa morte e morreu por ti e por mim. Isaías diz que ele era contado como um dos mais desprezíveis seres. E as pessoas imaginavam que era sobre os seus pecados, que era por causa dos seus pecados que ele estava morrendo, mas Isaías testemunha. Era por causa do teu e meu pecado que Jesus vai à morte e morte de cruz. O Filho de Deus morreu por você, morreu por todos nós. Ele escolheu a via dolorosa, havia o caminho difícil, o caminho da morte necessária para que eu e você tivéssemos vida. Jesus não poupou a sua própria vida, antes espontaneamente, como narra João, a entregou por amor de nós. Sim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Foi para nos remir os nossos pecados, para nos livrar da nossa morte, que o Filho de Deus derramou seu sangue e paga os nossos pecados, e assim nos livra da nossa morte. Hoje a morte nos ronda. Às vezes, quando as coisas vão bem, nós nem nos preocupamos com isso. Mas hoje, diante da pandemia, a morte nos ronda. Terá a morte a última palavra? A morte de Cristo vem mostrar que a morte não tem a última palavra. Jesus enfrentou a via dolorosa, a via da morte, para que a morte não prevalecesse. Ali ele pagou os nossos pecados. Ali na solidão da cruz, invocando a Deus e clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se compadecia de nós. Jesus estendia a cada um de nós o seu perdão gracioso. Derramava o seu sangue para que todo que nele crê não pereça,
não morra, mas tenha a vida eterna. Realmente, a primeira morte, a morte física, todos vivenciaremos e a sofreremos. Mas a segunda morte, a condenação ao inferno, não precisamos vivenciá-la. Pois Cristo pagou o nosso pecado, tirou as nossas culpas, para que nós não enfrentássemos a segunda morte, a condenação ao inferno, mas tivéssemos a vida plena na eternidade com o nosso Deus. A via dolorosa, a via da solidão, Jesus enfrentou por ti e por mim, para que a morte não tivesse a última palavra. É verdade. Hoje nós ficamos circunscritos à ideia do sofrimento e morte de Jesus por nós. Mas o fazemos na certeza de que teremos a oportunidade de vivenciar o domingo de Páscoa, da ressurreição, da vitória da morte, da vitória de Cristo sobre a morte, o diabo e o pecado. Sim, a vitória de Cristo para nos dar a vida. Assim, nós vamos celebrar nestes 3 dias, com muita intensidade, o sofrimento, a morte e a vitória de Cristo. Vamos vivenciar com muita intensidade o nosso sofrimento, o peso do nosso pecado e a grandiosidade do amor de Deus por mim e por você, que entregou-se inclusive à morte, para que nós tenhamos vida. E esta é a palavra principal, a vida que vem de Deus, a vida que Deus nos concede por meio do seu Filho Jesus Cristo, para que os discípulos não se desesperassem, para que nós tivéssemos o conforto. Foi que Jesus, antes ainda de entregar a sua vida, ele celebra com os seus discípulos a Santa Ceia. Santa Ceia, quando ele diz: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para a remissão dos pecados." Assim, Jesus preparou a eles, todos os seus discípulos, para enfrentar aquele duro momento. Agora nós também podemos usufruir dessa bênção, deste presente de Deus, de 2 formas. Nós já sabemos que Cristo ressuscitou. Valorizamos ainda mais o Santo Sacramento da Santa Ceia. Hoje estamos impossibilitados de participar, mas tão logo passe esse momento, façamos uso com muita sede, com muito anseio dessa bênção e deste presente que Jesus nos deixou, a fim de nos preparar para a vida, enquanto trilhamos neste vale da sombra da morte, onde a morte, ao mais que pareça, não tem a última palavra. Cristo tem a última palavra. Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos deixa o seu presente, o seu perdão e a sua graça, o Santo Sacramento da Santa Ceia, para nos fortalecer na certeza de que enquanto rumamos por este vale da sombra da morte, rumamos com os olhos fixos na cruz, com os olhos fixos no túmulo vazio, com os olhos fixos no nosso Senhor e Salvador, que se entregou à morte, venceu a morte, para nos dar a vida. Nessa certeza, queridos irmãos, celebremos mais esta Quinta-feira Santa. Refletidamente, meditemos no dia de amanhã e nos alegremos com o domingo de Páscoa. Tenhamos um abençoado momento de descanso e de vivência nesses dias finais da Semana Santa, certos de que a morte foi derrotada por Cristo, para que nós, seus filhos, tenhamos a vida. Que assim seja. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.
assim nós nos despedimos deste momento. Gostaríamos muito de estar reunidos. Agora seria o nosso momento de confraternização, a partilha dos alimentos que por muitas vezes já fizemos e que era de muita comunhão, muito amor, muita celebração da vida, mas infelizmente temos que nos contingenciar. Mas não vamos fazê-lo na tristeza, vamos fazê-lo na certeza de que Deus está presente na nossa casa. Se nos reuníamos antes na casa de Deus, a igreja, hoje a nossa casa é a casa de Deus. Façamos dela uma habitação para o nosso Deus e deixemos Ele estar em nosso coração a fim de nos alegrar nesses tempos difíceis. Abençoada Quinta-feira Santa, abençoada sexta-feira e também um final de semana na graça de Deus. Fiquem com Deus, Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.